Esperar a rapaziada entrar e Tito já te chama. Diogo, Ivo, Fabiana Ferrari, Vinícius Ferrari. Boa noite para todos aí. Bate-papo hoje vai ser bem legal, bem interessante. Ivonei. Pessoal que estiver entrando aí, ó, aproveitar aí, pega o aviãozinho aí e vai disparando aí pros amigos no direct. João Guilherme. Aproveita aí, pessoal, vai compartilhando aí com o pessoal. Mais alguns segundos a gente já chama aí o Tito. Para nós que somos amigos e para quem não conhece, Vinícius Gonçalves. Henrique Augusto. Fala, meu parceiro. Boa noite, Arthur. Tudo jóia? Tudo bom, irmão? Primeiramente, te agradecer aí por ter topado aceitar esse convite aí para a gente bater um bate-papo legal aí, falar de toda a sua carreira, tirar as dúvidas aí para todos que são amantes aí do futebol. Eu que agradeço, né, a oportunidade de contar um pouco da minha trajetória, né, contar um pouco da minha vida. E para as pessoas que tiverem dúvida, alguma coisa sobre a arbitragem, eu estou à disposição aqui. Legal, Tito. Tito, ao longo da live, o pessoal está começando a entrar aí, aos poucos vai entrando. O pessoal que está entrando aí, a gente, ao longo da live, vai dando um alô aí. Você também fica à vontade, você vê algum amigo aí, alguma coisa. E a gente, ao longo da live, a gente vai fazer todas as perguntas do pessoal que está participando da gente. Tá Beleza, joia? tá jóia, combinado. Então, eu queria que antes de a gente entrar no assunto mais de arbitragem, a gente falar um breve relato sobre a sua carreira, né? Você também jogando, nós tivemos a oportunidade de jogar junto também, profissionalmente no Corinthians B. Queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, os clubes que você chegou a jogar, tanto na base até o profissional, para a gente entrar na questão da arbitragem. Bacana. Eu comecei muito jovem, né, Arley? Eu, com 16 anos, eu já tive a felicidade de ter um convite, né, do Alípio, que é um treinador aqui da cidade, onde a Esportiva, aqui em Guaratinguetá, ia iniciar um trabalho, né, depois de longos tempos assim parado. Em 97, 96, retornou com as atividades. E eu, com 16 anos, tive a felicidade de estar jogando numa pelada no clube, onde o treinador tinha um filho dele que jogava junto com a gente, e ele me viu jogando e já me fez o convite, né, de poder estar jogando na Esportiva. E lá eu já fui profissionalizado e comecei o pontapé na minha carreira. Então, o início foi na Esportiva, né, no profissional, daí eu tive uma passagem pelo Sub-20 do Taubaté, né, que eu fui jogar um ano em Taubaté. Passei pelo Corinthians B, né, que era de Caçapava, fui para Osasco, para o Campinas do Careca e do Edmar, onde eu fiquei um ano lá com tudo, do bom e do melhor, onde eu acho que eu tive a oportunidade de sabe, ter voos maiores, né, no mundo do futebol, e acabei retornando para a cidade aqui de Guaratinguetá e encerrando minha carreira aqui no Guará. Então, eu tive uma carreira assim, de atleta profissional durante 12 anos nesses clubes que eu tive a oportunidade de jogar. Legal, Tito. E foi que ano que você foi o seu último clube? O meu último clube foi no Guaratinguetá em 2005. 2005. E você chegou antes de você começar a partir para a arbitragem,
Eu queria que você contasse como que foi, como que você chegou à conclusão de partir para a arbitragem, qual o apoio que você teve, tanto de amigos, de familiares, como foi? Você lembra bem o dia que você decidiu, vou começar a estudar, me capacitar para me tornar um árbitro? Eu lembro exatamente como se fosse hoje, Arley, porque foi uma decisão que eu tive que tomar muito difícil, né? Porque meu sonho era ser jogador de futebol, né? A vida inteira, desde criança, queria ser jogador. E eu estava com 17, com 27 para 28 anos e já estava num momento difícil, né? No mundo do futebol. E eu comecei na arbitragem, né? Assim, eu brincava num clube também, né? Às vezes quando estava de férias do profissional. E no dia faltou um árbitro, né, que sempre apitava nos finais de semana nesse clube. E ele faltou e não tinha ninguém para apitar. E eu não estava com muita vontade de jogar nesse dia. Eu falei, ó, se arrumar um apito, eu encaro, né, o desafio aí e apito racha. E Sim. arrumaram, né, no clube lá conseguiram o apito e eu apitei. E acabou o racha, todo mundo, pô, você apita melhor que o cara que apita pra gente aqui. Acho que a gente vai deixar você como juiz aqui, né, tal. Daí eu falei, não, gente, meu negócio é jogar futebol, nem penso nisso. Só quebrei o galho e enfim, foi só no dia de hoje. Mas daí eu achei interessante, achei legal, né, essa atividade. E o secretário de esporte da cidade aqui de Guaratinguetá, ele ficou sabendo que eu tinha apitado esse jogo de brincadeira e ia começar um campeonato de categorias de base aqui na cidade, né, Copa Criançada. Daí ele me ligou e falou, Tito, eu tô precisando de árbitro e você... E eu jogava aqui no Guará, o Guará já tinha sido eliminado da competição. E ele falou, eu preciso de árbitro e eu fiquei sabendo que você apitou um jogo aí e tal, né, no clube. Daí eu falei, ô, meu amigo, não leva mal, mas eu apitei um rachinha, né, uma brincadeira. Então isso aí não muda a vida de ninguém, não interfere em nada. Daí ele falou assim, Tito, é Copa Criançada, meninos de 10 anos, 12 anos, e é no máximo um lateral para cá, um tiro de meta para lá, um escanteio, e é super tranquilo. E como eu estava já de férias, né, e quando a gente joga nas categorias, assim, na série A2, A3, a gente sabe que acabou o contrato, a gente fica sem dinheiro, fica sem renda, né? E eu lembro direitinho ele falando assim, ó, Tito, você vai apitar 3 jogos na parte da manhã das categorias de base e quando acabar eu te dou R$ 150. Eu falei, nossa, eu estou desempregado teoricamente, né? Estou de férias, não estou recebendo nada. E se eu ganhar 150, pelo menos dá para mim, né, ter a minha saída, colocar a gasolina no carro e manter algumas continhas, né, que sempre acontece. Eu morava na casa dos meus pais, então minhas contas, meu pai acabava ajudando, não precisava pagar água, luz, essas coisas. Meu pai, ele sempre bancou, então eu não tinha problema com isso. E daí eu acabei aceitando, né, de participar e nessa competição eu acabei me destacando, né, com os árbitros amadores que tinha na cidade. Todo mundo acabava falando assim, pô, põe o Tito para apitar nosso jogo, põe o Tito para apitar, ele já foi jogador, né, tudo aqui da cidade. E acho que por causa da parte física, né, tudo, e o entendimento assim do jogo Sim. acabou facilitando, né, das pessoas gostarem mais. E chegou no final do campeonato, ele precisava mandar um árbitro para Iguape, para jogos estaduais. Daí ele falou assim, Tito, eu vou mandar você. Daí eu falei, não, aí já é demais para mim. Daí eu não vou encarar isso aí, porque eu já joguei essa competição, né, jogos estaduais, e a gente sabe que vai time grande, né, time com uma estrutura melhor. E eu falei, não, aí o desafio já é bem mais alto, eu não tô afim, porque eu tinha um conhecimento de regra como jogador, mas como árbitro realmente eu não tinha. Eu peguei um livro, dei uma lida, mas não é o suficiente para você, né, poder fazer um ótimo trabalho dentro de campo de jogo. Daí ele falou assim, não, Tito, funciona assim, é uma semana esse campeonato, você tem o transporte seu, você tem a alimentação sua, você tem alojamento, e quando acabar o campeonato, você tem uma taxa de R$ 800. Daí eu falei, pô, eu não tenho nada, estou desempregado, é aí para esse lado que eu vou correr, para esse lado que eu vou encarar. Então eu falei, ó, pode mostrar o ônibus que eu pego que eu tô indo. E fui. Daí cheguei lá, eu tinha 3 árbitros federados, tinha um senhor que era do sindicato, né? Daí eu me apresentei, daí eles falaram, você apita ou bandeira? Eu falei, ó, o que vocês quiserem eu faço, né? Que eu já estava pensando simplesmente no dinheiro que eu ia receber
no final de Sim. semana, né? Daí, mas você apita? Eu falei, não, eu já apitei na minha cidade lá, tal, então tá bom. Daí me colocaram para bandeirar um jogo, apitar outro, bandeirar um tal, né, que é a semana inteira de jogos de manhã e de tarde. Até que chegou na sexta-feira, que era a final do campeonato, eu fui escalado. E eu fiquei muito surpreso, né? Porque tinha árbitros federados também lá participando dessa competição. Árbitros que apitava a Série A1 do Paulista, árbitros que apitava A2, né? E eu nem federado era. Daí eu fiquei muito surpreso, né? Daí eu até questionei, falei, nossa, mas tem a turma federada aqui. E falei assim, ó, Vinícius, você fez um excelente campeonato, todos os jogos seu não deu problema, todo mundo elogiou, então a gente está te presenteando, né, com o campeonato que você fez. Fiquei muito feliz, né, e fiz a final. E acabou a final, eu recebi o convite desses árbitros federados para fazer, né, o curso na federação, até mesmo porque eu nem sabia que existia o curso na federação. E eu falei assim, ó, eu vou falar a verdade para vocês, eu não sou árbitro, eu sou jogador de futebol, eu estou aqui porque meu time já foi eliminado, eu estou de férias e eu pretendo voltar a jogar. E então eu vim aqui simplesmente por causa do dinheiro que eu não tenho no momento, né? Daí eles deram risada, falaram assim, não, mas você leva muito jeito, você tem perfil de árbitro, você sabe conduzir, você sabe conversar com os atletas dentro de campo de jogo. E esse negócio ficou na minha cabeça, sabe? Mas eu falei, muito obrigado pelo convite, mas eu não quero. Chegou no ano seguinte, um dos árbitros federados me ligou, falou, Vinícius, tá abrindo o curso novamente aqui e, pô, vem fazer, você tem tudo para dar certo e tal. Daí eu falei, putz, alguma coisa tá me chamando, sabe? Que negócio ficou na minha cabeça, ele me convidando, né? Daí eu mandei minha documentação para São Paulo, fiz uma pré-prova para fazer o curso da federação, fui aprovado. E eram 4 dias de curso, né? Era segunda, terça, quinta e sexta. E o meu dia caiu na segunda-feira para fazer o curso, que era a folga minha do Guará quando eu jogava, porque geralmente a gente jogava todo domingo, segunda-feira era folga. E casou muito bem. Daí eu cheguei pro diretor do Guará na época, eu falei, ó, eu tô querendo fazer um curso na federação, assim, assado, de arte e tal. Na terça de manhã, como eu ia chegar, o curso era segunda-feira, das 7 às 11 da noite, eu chegava 1h30, 2 horas da manhã em Guará, né? E então, alguns treinos na segunda-feira, se tiver, você me libera? Daí eu falei assim, não, Tito, pode ficar à vontade, pode ir fazer o curso, que na segunda-feira eu falo por motivo, se tiver algum treino, porque você está faltando. Daí eu falei, então, combinado, casou tudo, e daí eu falei, então, fechou. Daí eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu estou pensando em fazer o curso, assim, assado e tal. Ela adorou a ideia, sabe? Foi uma coisa assim que ela falou assim, ó, eu sei da dificuldade que né, nesses clubes, né, que na época eu estava jogando no Guará, de atrasar salário, né, essas coisas. Ela falou assim, ó, se por acaso você não conseguir pagar, eu banco esse curso para você, eu quero ver você terminar esse curso. E então minha mãe me ajudou demais, Ela chegava toda segunda-feira, assim, na hora do almoço, ela já deixava o tanque do carro cheio, o dinheiro do pedágio no quebra-sol, e falando assim, ó, pode ir para São Paulo que está no dia do seu curso. E às vezes eu chegava muito cansado dos jogos no domingo, né? Eu falei, mãe, hoje eu não vou não, hoje eu tô cansado, eu tô fazendo esse curso só por fazer, porque eu quero ser jogador, né? Quero continuar sendo jogador. Daí ela falou assim, não senhor, a gente fez um trato, então você entra no carro e pode ir embora. E eu pensei, falei, pô, não é justo com a minha mãe, né? De eu não fazer o curso, não terminar o curso. Então eu ia para São Paulo para fazer esse curso. Até onde eu me formei, né? Chegou em dezembro, eu consegui me formar, fui aprovado no teste físico, na prova escrita, né? Em todos os quesitos que tem no curso. E comecei e daí eu joguei em 2005, o curso foi em 2004. 2005 eu joguei e eu perguntei até na federação se eu poderia jogar e depois apitar. E daí eles falaram que poderia, né? Porque eu ia começar numa categoria de base e tal. Então eu joguei em 2005, né, no Guaratinguetá. Quando acabou o campeonato da A2, que a gente estava no momento, na semana seguinte, foi coisa assim impressionante, Arlen. Na semana seguinte, o Guará foi eliminado, na semana seguinte eu fui escalado pela federação. E eu já fui começar a trabalhar nas categorias sub-15 e sub-17, que é onde a gente começa. Paulista.
do Campeonato Paulista. E dei a sequência, fui apitando, né, até o final de 2005. Daí onde eu fui chamado na federação, era o Coronel Marim na época, o presidente da comissão, e ele falou assim, Vinícius, você não pode apitar e jogar. Daí eu falei, ó, você me desculpa, eu perguntei se eu poderia fazer o curso e jogar ao mesmo tempo, né, e falaram que eu podia, por isso que eu fiz. Daí ele falou assim, não, tudo bem, mas agora apitar e jogar ao mesmo tempo você não pode, porque, né, são equipes que participam do campeonato, você jogou contra, e isso pode dar um grande problema aqui pra gente. Daí eu falei, ó, eu entendo, coronel, desculpa, fiz sem conhecimento, e então eu te peço perdão, porque não foi de má fé nenhuma. Daí ele falou, não, tudo bem, sem problema. Você só assina uma ata aqui dizendo do ocorrido, que você fez sem saber e tal, e que a gente tomou as atitudes, né, que tinha que ser tomada. Mas e agora? Você quer apitar ou quer jogar? Daí eu olhei para a cara dele assim, né? Daí eu pipoquei para ele. Eu falei, coronel, eu quero apitar. Daí ele falou assim, boa decisão. Eu saí da sala dele, ó, assim, eu entrei no elevador da federação, eu falei, meu Deus do céu, o que eu falei pro coronel, cara? Eu quero jogar bola, cara, minha vida é jogar bola, eu não quero saber de apitar. Fiz o curso, né, por fazer, e um trato que eu tinha com a minha mãe. Desci o elevador, sim, entrei no carro, né, e fui de São Paulo até Guaratinguetá, pensando, nossa, como que eu vou chegar em casa, vou ligar pro coronel, vou falar, coronel, desculpa, mas eu falei errado para você, eu vou querer jogar bola e tal, com a cabeça a mil, né? Daí cheguei em casa, chamei minha mãe, chamei meu pai, eu falei, ó, tô com uma bomba na mão aí e eu não sei direito para que caminho que eu vou. Daí meu pai falou, o que que é? Eu falei, o coronel me chamou e falou que eu tenho que tomar uma decisão, ou um ou outro, que eu não posso fazer os dois. O meu pai falou assim, ó, você joga muito, você sabe da sua qualidade, todo mundo sabe que você é bom jogador, que você vai ter futuro ainda, mesmo com 27 para 28 anos. É um chute certo que você vai dar, você vai explodir. Então eu apoio você continuar jogando. Daí eu falei, legal, pai. E você, mãe? Ó, filho, eu acho que você tem que largar o futebol, você já está sofrendo muito, você fica sem receber alguns meses, fica nervoso, depois você recebe convite de time que quer que você vá jogar, não te pagam, você já está com uma idade avançada, para chegar em um clube grande já é difícil, não duvidando do seu potencial, mas você sabe que o mundo do futebol é complicado, é difícil, então eu acho que vale a pena você voltar para sua faculdade, você encarou isso aí, e daí nesse meio termo todo, eu apitava alguns jogos amadores e até mesmo no clube. Daí a minha mãe tinha uma cantina no próprio clube, ela falou assim, todo mundo vem elogiar você aqui, que você apita super bem, que você leva jeito, então eu acho que é uma porta que está se abrindo, que você tem que abraçar e dar sequência. Daí eu falei, putz, ajudou muito, né? Meu pai quer que eu jogue e minha mãe quer que eu apite, né? E eu falei assim, então tá bom, eu vou ver o que eu faço, né? Daí fui para a cama, né? Isso já era um pouco tarde, sim, da noite, e acabei rezando e pedindo para Deus, Arley. Eu falei assim, ó Deus, você sabe o melhor que tem para mim, a minha trajetória, a sequência da minha vida, o que eu posso, né, alcançar e ter um futuro melhor. E foi onde eu acordei no dia seguinte com o pensamento, eu vou ser árbitro, sabe? É impressionante, é coisa que me arrepia até hoje, porque é uma coisa que eu não tinha dentro de mim, não tinha, né, conhecimento, não tinha pouca vivência. Sim. E eu levantei da cama, vou ser árbitro, sabe? E encarei, apostei todas as minhas fichas. Então é uma coisa assim que hoje eu dou graças a Deus que eu acordei com esse pensamento, que ele me iluminou e me deu o caminho certo assim para dar sequência na minha vida. Então eu lembro muito bem no dia que eu decidi mesmo ser árbitro. Que legal, Tito. É engraçado, né? Eu acho que isso aí deve acontecer com muita gente, o que eu vou relatar, além apesar da nossa amizade, né? Eu nunca tinha esperado que você ia ter uma história dessa para contar. E a gente que jogou bola, tanto na base como profissional, a gente sabe como é difícil largar o futebol, né, cara? Porque é uma paixão assim, e tudo bem, eu vou apitar, vou continuar realmente no mundo do futebol, mas você largar ali como atleta, realmente
você sempre foi um ótimo jogador, né? E a gente teve o prazer de atuar junto. E você, nada, você tinha aí. Eu parei com meus quase 34 anos. Acho que nós somos. Eu sou 79, você é por aí também, né? 7-8. Então, você é um ano mais velho. É, você poderia ter jogado aí mais, no mínimo, mais 7, 8 anos. É. E bem. E aí, pra você tomar uma decisão dessa do dia da noite, foi fácil para você virar essa chavinha? Porque eu quando larguei de jogar para virar a chavinha como treinador, nos primeiros momentos ali, você ainda tem a cabeça de atleta, daí você tem. Eu parei, poxa, não sou mais jogador, eu sou treinador. Hoje a vivência, a ideia, o pensamento, a forma de lidar é completamente diferente. Para você foi rápido? Foi Não, não foi, fácil? Ali. Eu vou falar para você, eu sofri no começo, né? Porque eu estava deixando uma carreira de profissional, de atleta de 12 anos para trás, para começar uma nova, né? E nem sabia se ia dar certo ou não, e arriscar. Eu tive que arriscar. E o mais engraçado, assim, que eu conto para as pessoas, quando eu parei, né? Que foi em 2005, eu tive o convite do Guaratinguetá de novo para renovar o meu contrato, né, para disputar em 2006. E quando eu fui lá, né, agradecer o convite para o presidente, para o investidor, tudo, eu falei para eles, eu agradeço o convite, eu estou vendo a programação suas que vocês estão fazendo de investimento para subir para a Série A1, as contratações que estavam vindo, né, para a Série A2, para ver se conseguia subir para a Série A1. E eu falei, muito obrigado, mas eu estou virando árbitro. Eu parei com isso. Não, você está maluco, para com isso. Você está querendo aumento, você vai para outro clube, né? Começaram a duvidar do que eu estava realmente querendo. E eu falei, não, eu estou decidido. Eu decidi, eu vou ser árbitro. Eles achavam que eu estava maluco, né? Mas foi a escolha que eu fiz. E quando eu recusei essa proposta, né, de renovar meu contrato no Guará, eles montaram um baita de um time aqui em 2006, que tanto que subiu para a Série A1 em 2006. Então você imagina a minha cabeça como que ficou. Eu recusei a proposta para me tornar árbitro e o time sobe para a Série A1. Então, aonde os meus colegas, né, que ralaram aí um tempão comigo, né, ganhando um salário baixo, né, pela divisão, e de repente, em um ano, né, em 3 meses, que foi o campeonato da Série A2 em 2006, eles subiram para uma Série A1 de campeonato, onde era o sonho meu de ter disputado como atleta, e foram ganhando 10 vezes mais. Na hora, eu fiquei maluco. Eu falei, eu vou lá pedir para voltar para jogar, porque eu estou apitando só a categoria de base, né? Tem um dinheirinho que é bacana, é bom, né? Compensa, mas, pô, como atleta que, né, eu ia ganhar 10 vezes mais e eu ia ter a realização de um sonho de jogar a Série A do Campeonato Paulista. Então, esse tempo, assim, de uns 3, 4 meses, eu sofri muito, Arlen, falar para você. Eu ficava com a cabeça um trevo, mas eu falei, não, mas se foi isso que Deus planejou para mim, se foi isso que, né, que é para estar escrito na minha trajetória, eu vou abraçar a arbitragem e paciência. Já tomei minha decisão, não posso voltar mais atrás. Então, eu tive que realmente virar a chave e falar, você é árbitro de futebol, você não é mais atleta, entendeu? Foi um sofrimento, mas hoje eu dou graças a Deus da escolha que eu fiz, porque foi como você falou, eu como atleta, eu ia jogar até meus 35, 37, se me cuidasse muito bem, né? E que a gente sabe que a vida de atleta vai se encerrando por aí. Então, como árbitro, na época que eu tive que fazer a escolha, eu poderia apitar até 45. Hoje, a arbitragem pode ir até 50 anos, entendeu? Então, foi nessa aí que eu pensei, né, nesses anos de carreira que eu ia ganhar na arbitragem, e agora eu fui presenteado, né, com mais 5 anos de carreira da arbitragem. Então, eu acredito que nessa mudança, sim, eu sofri, mas foi só nesses 3, 4 meses. Depois, eu vesti a roupa do árbitro mesmo e falei, ó, é aqui que eu vou ser feliz. Legal, Tito.
E essa história de chavinha, eu queria até te perguntar uma coisa, porque quando eu parei de jogar e comecei a me capacitar, me estudar, começar a fazer estágio com vários treinadores, me formei em educação física, eu passei a olhar o jogo de uma outra maneira como treinador. Como antes a gente olhava e curtia. Pô, esse jogador joga demais, olha o que ele faz, olha a qualidade, olha a técnica, né? Depois você Sim. começa a olhar, poxa, olha só o que esse treinador fez, cara. Foi inteligente pra caramba, olha como conseguiu reverter a situação. Nisso ele acertou, nisso ele errou, nisso eu não faria. Poxa, e você, quando que você começou também a ter essa ideia de olhar o jogo e não olhar mais na situação dos atletas e passar a observar os árbitros? Demorou ou foi junto com você ter virado essa chave? Não, eu demorei um pouco, até mesmo, né, no começo da minha carreira, né? Eu comecei a me destacar também na arbitragem por esse jeito de conduzir o jogo, de entender um pouco mais fácil, de saber como era taticamente cada time, né, que eles estavam dentro do campo de jogo. Então, eu comecei a me destacar também. Mas tinha momentos como árbitro, que eu fui chamado até na federação, que eles falaram assim, ó, Vinícius, hoje você não é mais jogador, você é árbitro de futebol. Então, tem coisinhas que para jogador é normal, que para arbitragem não é normal. Daí, eles foram me lapidando também, entendeu? A federação foi me chamando, foi conversando, foi me dando alguns toques, e você vai aprendendo com as referências que eu comecei a ter na arbitragem, entendeu? Então, eu começava a ver jogos de árbitros que eu gostava muito do estilo, e com os puxão de orelha que eu tomava na federação, e comecei a entender um pouco melhor, e lógico que estudando a regra, né, para a gente saber como realmente funciona, entendeu? Mas eu tive um pouquinho de dificuldade também no começo aí para tirar, esquecer totalmente, né, como era o jogador e como que é o árbitro. Porque às vezes o atleta, eles sabem mais ou menos da regra, eles não sabem totalmente, né, da regra. Tanto que eu dou algumas palestras, né, em alguns clubes, né, de regra, de comportamento de árbitro com atletas e tal. A primeira pergunta que eu faço para os atletas, quantas regras tem o futebol? Ninguém levanta a mão, Arlen. Ninguém sabe. A maioria dos treinadores também não sabe. Entendeu? Daí eu falei, como que vocês querem questionar? Como que vocês querem argumentar com o árbitro que é assim e não é assado? Vocês não sabem nem quantas regras tem, né, o futebol. Então, gente, vocês têm que aprender também, porque é um esporte que vocês praticam. É o esporte mais praticado no país, né, é o mais visto no país. Então a gente tem que entender também, a gente tem que procurar saber como que funciona. Não só de ouvir falar, na minha rua é assim, no meu clube é assim, eu escutei na televisão falar dessa maneira, então não é bem assim. A gente tem que entender a fundo mesmo a regra para a gente poder aplicar ela, né, da melhor maneira possível. Legal, Tito. E até uma das minhas perguntas, e até você comentou aí na sua resposta, você poderia citar quem eram as suas referências? É um cara assim que, sabe, tá dentro do meu coração, eu rezo para ele todos os dias, é o Wilson Luiz Seneme, cara. É um cara que, por ele, eu cresci muito na arbitragem. É um cara que foi FIFA, né? Ele não chegou na Copa do Mundo por um motivo ou outro. Hoje ele é o instrutor, é o presidente da Comebol, né, que escala os árbitros FIFA aí da Sul-Americana que para ir para uma Copa do Mundo, Libertadores, tudo. E eu não faço isso para puxar o saco dele, porque ele está nesse cargo, não. Ele fez um comentário em 2014 para 2015, que eu fui numa pré-temporada, né, da Federação Paulista, e no sofá, eu estava sentado assim, ele falou assim, você sabe apitar jogo de futebol, cara. Ele virou assim para mim, sabe? Daí eu falei, nossa, Nenê, escutar isso de você, né, cara, você é um ídolo que eu tenho no de arbitragem. E falou assim, o jeito que você leva o jogo, o jeito que você conduz o jogo, a forma sua de... É impressionante. Eu admiro o seu trabalho demais. E ele fez um comentário desse, na época, era para o Coronel Marinho. Ele falou assim, tem um talento aqui que vocês não valorizam muito, mas sabe apitar qualquer jogo você pode dar na mão dele que ele consegue resolver o problema.
E depois desse comentário que ele fez com o Coronel Marinho, que ele falou que eu sabia pitar e tal, eu entrei para a CBF, entendeu? Então, é um cara que eu tenho uma gratidão, assim, eterna, cara. É um cara que ele abriu as portas para mim também no mundo da arbitragem. É lógico que eu fui construindo aos poucos dentro da Federação Paulista, né? Tive várias oportunidades, tive várias pessoas que me ajudaram muito, sabe? Sou grato a todos, sei quem me ajudou, tudo. Mas ele foi uma coisa assim que, sabe, que elevou a minha carreira, cara. Daí de lá para cá, de um comentário dele, de uma pessoa, né, que representa a arbitragem, eu consegui deslanchar, assim, eu posso dizer. Legal, Tito, porque é importante, né? Essas pessoas que estão na nossa frente, que têm referências, eles são formadores de opinião, né? E aí, através desse relato dele, as pessoas começaram a te olhar com outros olhos. Mas o Tito, até você apitar a primeira partida, vamos se dizer assim, da Série A do Brasileiro e da Série A do Paulista, quanto tempo isso foi esse processo? Porque às vezes a gente pode ter aí algumas pessoas que tenham talvez o sonho de se tornar um árbitro, um assistente, né? Então é interessante a gente tocar em todos os assuntos. É bacana essa pergunta, Orne. Eu me formei, né, 2004, 2005 na federação e eu tive a oportunidade de chegar na Série A1 do Campeonato Paulista em 2012, né? Foi onde foi minha primeira partida da Série A do Paulista. E de 2012 eu fiquei até 2015 apitando a Série A. Para 2015 eu consegui entrar na CBF, entendeu? Então foi 7 anos para mim atingir, né, o topo de São Paulo e mais 3 anos para eu conseguir chegar ao topo do Campeonato Brasileiro também. Então no total, assim, para chegar, né, no Brasil deu quase 10 anos. Quase 10 anos e mais ou menos 15 anos já, né? Desde lá Que, do sub-14, sub-15, né? isso. Hoje, né, estamos em 2020, 15 anos de carreira já. Legal. Ô, Tito, a gente analisando assim a sua arbitragem, né, nos jogos, não é porque a gente tem uma amizade, mas eu acho que por você também ter jogado, te ajudou e te ajuda demais. Lógico que a gente sabe que assim como nós, como eu que hoje sou treinador, existe uma metodologia, uma linguagem a ser falada hoje em dia, também existe a linguagem metodológica de vocês. Mas você, por ter jogado, você também leva um pouco dessa linguagem nossa de atletas, de saber como que nós, como, quando nós jogávamos, nós, nós gostávamos do árbitro que sabia conversar, por mais que tinha divergência, por mais que tinha reclamação, aquela forma de se lidar, de ser um pouco mais educado, às vezes até de esperar realmente o atleta falar e ele falar, não, a decisão está tomada, é assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, para todas as pessoas que estão aí entender, porque todo mundo acha que entende de futebol, todo mundo acha que é treinador, mas também acha que todo mundo acha que é um árbitro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso aí. Essa pergunta aí é espetacular. Eu acho que o, o, como eu consegui chegar, né, na primeira divisão do Paulista e na Série A do Brasileiro, o que chamou muita atenção da comissão foi essa maneira de eu conduzir o jogo, né? Por eu ter sido atleta. Então, o pensamento de um atleta dentro do campo de jogo, eu sempre tive, eu tenho, né? Então, eu consigo entender se o jogador chegou atrasado e cometeu uma falta, ou ele simplesmente chegou para matar a jogada, para meter o pé no cara. A intenção, né, dos atletas, a gente fala assim, pô, a intenção é uma coisa que não dá para a gente imaginar de outra pessoa, né? Isso aí é só Deus que consegue imaginar o que você está pensando, a intenção sua de fazer qualquer coisa. Mas no mundo do futebol a gente consegue ter essa intenção, né? A gente fala assim, eu vi, putz, você chegou na maldade, cara. Nessa aí você foi sem querer, você pegou o cara. A maneira de reclamar. Às vezes um atleta ele dá um pique de 30, 40 metros, 50 metros, né, no lançamento que ele recebeu, a bola sai 1 centímetro, ele cruza, né, e a gente apita. Ele não vai falar assim para mim, pô, por favor, a bola não saiu, professor, né? Ele vai soltar um palavrão porque a linguagem do futebol é palavrão, tem vários palavrões, né?
É legal? Não é legal, mas é o jeito que se joga. A gente sempre, atleta sempre fala um palavrão, o treinador fala um palavrão, árbitro também às vezes fala algum palavrão. Então, não adianta eu querer expulsar um atleta porque ele deu um pique de 50 metros. Daí ele pegou uma bola no limite ali, que nem ele sabe se saiu ou não, mas o assistente viu, ou eu vi, eu apitei, ele vai falar assim, pô, por favor, Vinícius, a bola não saiu. Ele vai soltar um palavrão. Então, eu sei que por causa desse desgaste que ele teve, dessa velocidade, desse pique, de tudo que envolveu essa bola, eu vou chegar e vou expulsar ele? Não vou. Eu entendo isso. Ele soltou porque é natural do futebol soltar um palavrão. Oi? Extravasou. Exatamente. Então, eu vou conversar com ele durante o jogo, né? Às vezes a gente fala de longe e tal, a gente bate um papo. E essa linguagem do boleiro eu tenho também, entendeu, Ali? Então, da maneira que eles vêm conversar comigo, eu volto para conversar com eles. É lógico que tudo, né, num limite assim que eu tolero, né? E que a regra tolera e que a comissão pede para mim também. Mas então, esse jogo de cintura, eu tenho demais com os atletas. Tanto que acaba jogo meu, né, e eu recebo bastante elogio por causa disso, que fala assim, pô, Tito, você fala com os atletas viram as costas e saem andando. Você fala com um, o outro pede desculpa e sai andando. Porque eu sei a hora de ouvir e eu sei a hora de falar. Entendeu? Sim. Então, tem momentos que a gente percebe que, né, a gente teve um equívoco dentro do jogo. O atleta vai vir conversar. E por isso eu vou querer, né, crescer para cima dele. Não, eu vou saber ouvir também e escutar o que ele está falando para ver se tem cabimento em cima do que, né, aconteceu na jogada. Então, eu sei escutar e eu sei falar e tomar as decisões também que é com o cartão amarelo, cartão vermelho, né? Então, esse jogo de cintura, assim, eu vejo que os atletas gostam, sabe? Porque a maioria vem me cumprimentar após jogo, fala, pô, professor, você leva o jogo numa boa com a gente, você conversa numa boa, né? Você tem a linguagem nossa. Então, isso aí eu sei que facilita demais pro decorrer do jogo, entendeu? Às vezes eu vou na boleiragem mesmo com os atletas, né? Falo, ô, nego velho, vamos lá, parceiro, pá, né? Aquelas coisas que são 22 correndo dentro do campo, né? E a gente tem a cultura aqui do futebol que quem é o mais esperto, quem é o mais malandro é que vai ganhar o jogo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Então a gente tem que ser um pouco malandro para levar um jogo de futebol até o final sem problema algum. Perfeito, Tito. Tito, eu queria realmente ouvir isso de você, mas eu já tinha mais ou menos 99% de certeza, porque quando muitas vezes eu assisto alguns jogos que você está apitando, e às vezes a gente até comenta, né? Pô, Tito, o Vinícius conhece, é parceiro, é profissional. Pode ter certeza que ele sabe conduzir bem o jogo da maneira correta, vai saber por ter jogado a malandragem, quando o cara quer dobrar o joelhinho, quando quer reclamar assintosamente, quando tá de sacanagem, quando quer muitas vezes apitar o jogo. Exatamente. Né? Como você também sabe, como nós somos atletas, e você realmente vê, às vezes, porque você também não é perfeito, né, Tito? E vai ter os seus erros, mas nunca com intenção, mas nunca com sacanagem. Quando você vê, eu queria que você falasse um pouquinho disso, é até uma das coisas que eu converso muito, e o Carille fala muito para mim. Você, a gente jogou e hoje nós somos treinador. A gente sente quando a reclamação dos nossos atletas é um pouco mais, assim, mais assintosa, que você vê que realmente, muitas vezes, teve o erro do árbitro. E a gente vê, muitas vezes, quando nossos atletas reclamam de uma forma diferente. Lógico que a gente sabe que tem aquele cara que nunca vai dar o braço a torcer e vai sempre reclamar daquela maneira que a gente sabe. Como que você conduz essas situações aí por saber, por ter jogado também? Arley, isso aí é uma coisa complicada assim, para a gente dentro do campo de jogo, né? Porque tem momentos que o futebol hoje está muito rápido, né? Está muito veloz, a parte física evoluiu demais, os atletas estão correndo 14, 15 quilômetros no jogo, né? Um árbitro, quando eu comecei, eu corria 7, 8, hoje eu estou correndo 12 quilômetros, né, num jogo. Então tem momentos da partida que a gente não consegue estar próximo do lance, né? Porque às vezes o cara dá um lançamento de 60 metros, até a gente chegar, demora um pouco.
Mas às vezes acontece dos equívocos, né? Ou porque tem algum atleta na frente, ou porque você ficou um pouco distante, né? Então acontece. E a gente sente isso no campo também. Às vezes eu não apitei um pênalti, não porque eu quero ferrar o time A, quero prejudicar o time B. É simplesmente porque eu Sim. não consegui ver, sabe? Eu não consegui estar próximo e eu não consegui interpretar da melhor maneira. E acontece a reclamação. E pelo jeito da reclamação que os atletas vêm reclamar, você já percebe, você fala assim, errei. Entendeu? Mas eu não vou apitar uma coisa porque o atleta reclamou. Depois do jogo eu vou pedir 1000 desculpas, né, se realmente eu cometi o erro, mas no momento eu tenho que ir com a minha convicção do que eu vi e o que a minha equipe me ajudou também, porque daí sou eu, os 2 assistentes, né, e o quarto árbitro. E ali no rádio a gente já começa a procurar tudo que é tipo de informação. Alguém viu alguma coisa, o que achou, o que não achou, né, para a gente tomar a melhor decisão e acabar acertando no lance. Quando acontece da equipe inteira, né, nenhum poder salvar o que aconteceu no jogo, do lance, a gente simplesmente, eu tenho a humildade de falar para os atletas, eu não consegui ver. Se eu errei, você me desculpa. Sim. Eu não fiz de sacanagem, eu não fiz de má fé, nada. Eu não consegui ver. Não estou falando que não foi, não estou falando que foi. Se foi, perdão. Se não foi, graças a Deus que não foi. Entendeu? E depois dos jogos, a gente tem a comissão que faz reunião com a gente, chama, né, a gente na federação. Por que você não conseguiu acertar nesse lance? Passou um rapaz na minha frente, eu interpretei errado, eu achei que não pegou, eu estava longe da jogada, entendeu? E então, árbitro, nunca tem má fé, árbitro, porque as pessoas que estão envolvidas no mundo da arbitragem, a gente tem um observador que fica no campo de jogo, a gente tem um observador que fica na televisão, né, analisando todas as decisões nossas. Então, se por acaso eu tiver um erro, né, grotesco, alguma coisa, eu vou ser chamado e eu vou ser afastado, entendeu? Então não tem por que eu querer prejudicar uma equipe ou outra equipe. E a arbitragem, a gente sabe que quando você está bem, você está escalado toda hora, está em todas as rodadas e assim segue. Então a gente quer estar trabalhando em todas as rodadas, né, para estar atuando e financeiramente estar ganhando também. Então, quando você acaba cometendo um erro, você é afastado. Entendeu? Você fica de fora, a gente sofre com tudo isso, porque foi uma oportunidade que foi dada e eu não consegui corresponder. Então, quando acontece a reclamação dos atletas, dos treinadores, tudo, e depois a gente vê que teve o equívoco, cara, a gente é a pessoa mais triste do mundo, cara, porque a gente sabe que prejudicou o trabalho de várias pessoas, né? E o nosso trabalho também foi prejudicado, porque eu vou ficar na geladeira, eu vou ficar um tempo, eu vou apitar a série B, C, D, né, lá para baixo, até eu conseguir até a retomada e voltar para a série A, entendeu? Então, até acrescentando um pouco, né, em cima dessa pergunta, o VAR hoje veio para fazer a maior justiça no mundo, cara. Então, eu duvido um árbitro que fale mal do VAR, entendeu? Porque se eu cometi o erro, o VAR vai me corrigir, ele vai me dar uma oportunidade de estar acertando e não estar prejudicando ninguém, entendeu? Então é uma coisa assim que veio para ajudar nós e para o futebol ser mais justo, né? E quem jogar melhor ser o vencedor da partida. Legal, Tito. E essa questão aí de realmente do VAR, ela realmente veio para ajudar muito, né? Como você mesmo está na área hoje, pode falar, na minha opinião também. Mas eu queria que você falasse também que ela gera uma pressão maior para vocês, né? E vocês têm alguma, com certeza vocês têm, mas eu queria que você falasse um pouco da situação psicológica, né, de vocês hoje, árbitros, saber que muitas vezes tem algum lance, como você mesmo disse, que às vezes não vai ver, vai ter alguém na frente, vai chegar ali, muitas vezes vai conversar ali com o trio, não vai chegar no consenso, aí vai ser chamado no VAR. E aí, muitas vezes, vão apenas voltar a imagem para você, né? Porque muitas vezes as pessoas, muitas vezes por falta de entendimento, muitas vezes por não ter jogado como a gente, não ter esse feeling de saber que realmente a decisão é sua dentro do campo, né? Não é do VAR,
não é do assistente, não é de ninguém. Eles têm apenas o auxílio, mas a decisão é sua. Como que isso foi para você principalmente, quando iniciou o VAR? Saber que é uma ferramenta fundamental que vai te ajudar, mas, porém, por outro lado, a pressão também ela vem maior, né? Sim, eu não tive dificuldade, Arley, eu me adaptei muito bem, né, a essa ferramenta, o VAR. Por quê? Eu não tenho vergonha de assumir meu erro, eu não tenho vergonha de, sabe, de voltar atrás de uma decisão que eu tomei errada. Então, se por acaso o VAR me chamou, ele vai me mostrar a imagem. E não é porque ele me chamou que eu vou ter que trocar minha decisão, como você falou. Eu vou analisar, eu vou ver tudo que está sendo passado para mim nas imagens. Se eu achar que realmente eu me equivoquei no campo, eu vou estar trocando minha decisão. Entendeu? Agora, se eu achar, não, eu mantenho minha decisão, eu vou voltar para o campo e vou falar, está mantida minha decisão, porque o que eu vi no campo é o que eu estou vendo na imagem e não tenho por que eu mudar. As pessoas, né, acham assim, mas aumentou a pressão para o árbitro, né, porque o VAR chamou, ele vai ter que trocar, ele vai ter que marcar. Não é assim, porque essa ferramenta tipo assim, para te dar uma segunda oportunidade de uma coisa que você não viu. Entendeu? Então vai acabar você podendo ver de novo, do que eu chegar em casa, ligar a TV, o VT para estar assistindo. E eu já tenho a oportunidade de ver ali na hora, entendeu? Só que no começo, né, quando começou nos primeiros jogos, a gente está tudo se adaptando. Né? O árbitro está se adaptando a conversar com o VAR está se adaptando a pegar a melhor câmera, né, para poder mostrar para o árbitro, né, na hora que ele vai lá na checagem lá do VAR. Então, sim, os operadores é uma coisa que estão aprendendo também, que é novidade para eles. Porque se você pega um operador da Globo, o cara já está lá há 200 anos e o VAR tem 12 câmeras, né, para ser analisada. E o cara da Globo ele já sabe qual que é a melhor imagem, qual que é o melhor ângulo e já joga lá para o narrador já comenta. Nós tem que tomar muito cuidado com isso, porque se eu me apaixonar pela primeira imagem, foi pênalti, nossa, aqui foi, eu estou olhando que foi pênalti. Vem a 10ª imagem e mostra para mim que não pegou, que o cara se jogou e eu tomei a decisão pela primeira imagem. Então a gente tem que pegar ali umas 3, 4, 5 câmeras e ter a certeza do lance para a gente tomar a decisão, entendeu? Então o VAR vai analisar todas essas imagens, vai passar, né? Então isso requer um tempo, porque ele também está aprendendo a mexer com a ferramenta. Então gera um estresse o quê? Para os jogadores, porque acha que está demorando um pouco, para os torcedores, porque não sabe o que está se passando, né? Que a gente está analisando lá. Então por isso que demora um pouco. E eu tenho muito assim, quando eu tirei carta para dirigir carro, eu não tirei carta e no dia seguinte já saí andando a 100 por hora, 200 por hora, cortando todo mundo, porque, eu estou me adaptando ao carro. Às vezes, sim, no começo, eu vou até olhar para a marcha. Nossa, qual que é a primeira, qual que é a segunda, né? E hoje, eu consigo dirigir de olho fechado. Né? Já virou uma coisa natural. Então, o primeiro ano, a gente estava se adaptando, né? Eu acredito que esse segundo ano, a gente vai nadar de braçada com essa ferramenta, entendeu? Porque a gente está fazendo cursos atrás de cursos, a gente está se aprimorando mais com a ferramenta, então é coisas que eu vou estar lá no VAR, né, trabalhando assim, eu vou estar analisando, tal câmera com tal câmera. Árbitro, essas câmeras aí que você tem que analisar e tomar sua decisão, entendeu? Os operadores vão falar, a melhor câmera é essa. Então, vai ser uma coisa mais rápida e essa pressão que a mídia colocou em cima da gente, assim, eu não vejo por esse lado, não. Eu acho que a gente demorou um pouco, sim, para tomar a decisão, né, um pouco mais rápida, mas por causa de estar conhecendo a ferramenta, entendeu? Então, por isso que demorou um pouco, assim, mas você pode ter certeza que esse ano, agora, nas finais do Campeonato Paulista e no Brasileirão, vai ser bem tranquilo, a gente vai conseguir, sabe, desenvolver assim e melhorar o futebol, assim, que é o que todo mundo quer. Legal, Tito, perfeito. Eu só comunicar ao pessoal aí que a gente vai perguntar todas as perguntas aí, todos os comentários aí, a gente vai passar pro Tito. E para quem conhece é Tito, né? Para quem não conhece, sim, acaba sendo Vinícius, né? mas hoje por causa das redes sociais, né?
que eu coloco só Tito, não coloco o Vinícius, até o pessoal mesmo da arbitragem, né, da comissão, tudo acaba chamando eu de Tito. É só na televisão que acaba falando mesmo o Vinícius, mas pode ficar à vontade para chamar de Tito, Vinícius, tá tranquilo. Legal. Ô, Tito, eu tenho várias perguntas aqui minha ainda, e aí a gente está até já com 50 minutos. Se você topar, a gente continua na segunda parte. Tranquilo, vamos embora. Então, vou dar alguns comentários aqui com o pessoal. Eu vou de baixo para cima. Ana Laura Pereira, nosso parceiro aí, Cururu. É. Adriano, Tito, Fera, Fera dos Feras. Parabéns, Arlen, por mais essa live. O Pedro também falando parabéns pelos convidados diversificados. Deixa eu ver aqui. Ó, um parceiro nosso aí, você jogou com ele, eu nem sabia que você jogou com ele, nós jogamos junto também, o Cris Negão. Ah, o Boa Cris noite, meus parceirão. amigos. Queria fazer uma pergunta para o Tito. É mais fácil jogar futebol ou apitar um clássico? Cris, eu vejo pelos dois lados, né? Jogar, você tem suas responsabilidades também, né? Mas se um dia você está jogando e você está mal na partida, né? Você tem a chance de ser substituído, o treinador te tira ou te troca de posição e você as pessoas acabam nem percebendo, né? A sua atuação no campo de jogo. Agora, como árbitro, a chapa é quente, todo mundo vê, né? Porque é uma pessoa no campo ali, e então a pressão é grande. E a gente não tem chance de apitar mal. Ah, eu apitei mal esse jogo hoje e tá tudo bem. Não, eu tenho que apitar bem todos os jogos. Não tem refresco assim, né, pro árbitro. Então eu acredito que apitar jogo é mais difícil. E clássico, então, a gente sabe da visibilidade, né, do que se envolve um clássico, né, o tamanho que repercute isso, né, na semana, no mês, no ano, né, dependendo do clássico. Então, hoje, eu vejo que apitar é mais difícil do que jogar, assim. Legal, Tito. Ô, Tito, a sensação de apitar, principalmente um clássico, é a mesma do atleta, né? Queria que você falasse um pouquinho. Quando você recebe a escala do clássico, por exemplo, é com quantos dias de antecedência? Você viver aquele momento, aquela expectativa, a preparação em todos os sentidos, seja ela física, técnica, psicológica. Queria que você Uhum. falasse, porque muitas vezes não se comenta isso, né? A gente vê ali, um dia antes, às vezes o pessoal comenta o árbitro de amanhã, fulano de tal, mas para vocês chega com quantos dias? É assim, Arlen, quando a rodada é na quarta-feira, né, o sorteio, que antigamente era, a escala é soltada assim para a gente, é na segunda-feira. E quando os jogos é no final de semana, ou é na quarta-feira à tarde, ou na quinta-feira, entendeu? Daí depende da rodada que acontece no final de semana. Então a gente fica sabendo assim, 2 dias, 3 dias no máximo, né, do jogo que a gente vai ter no final de semana. E quando você recebe a notícia de um clássico, eu vou até contar uma historinha aqui, dá tempo? Não Dá, dá, nós né? estamos ainda, tem mais uns 6 minutos para cair a primeira Então, parte. tá tranquilo. Quando eu entrei na CBF, né, eu achei que eu ia começar nas categorias de base também, né, no sub-20, né, até na série D, série B, para depois chegar numa série A, né. A minha primeira escala, eu não estava nem assistindo o sorteio, nem sabia como que funcionava os esquemas da CBF. Chegou uma mensagem para mim no meu celular: parabéns, você está no Corinthians e Palmeiras. Daí eu tomei. Não, daí né, eu falei assim: esse rapaz tá louco, como que eu tô no Corinthians e Palmeiras, cara? Não apitei nada na CBF, né? Como que eu vou estar no Corinthians e Palmeiras? Nem em São Paulo eu apito Corinthians e Palmeiras, Campeonato Paulista. Como que eu vou apitar a Série A de brasileiro na primeira escala minha? Daí meu telefone não parava, não parava. Mensagem. Daí eu falei, rapaz, que negócio esquisito, cara. Daí eu fui procurar saber no site da CBF, tava lá Vinícius Araújo, né? Daí eu falei, não, erraram meu nome, é o outro Vinícius, ou é eu de quarto árbitro e outra pessoa que vai apitar. Erraram. Não tem cabimento me colocar logo no meu primeiro jogo.
Série A de brasileiro, Corinthians e Palmeiras. E até onde eu recebi a ligação da doutora Marta, né, que é psicóloga da CBF, ela me ligou, tipo assim, 10 minutos depois. Vinícius, tudo bem? Eu falei, tudo bom, doutora? Tá sabendo? Eu falei, lógico, né? As mensagens chegam com tudo aqui pra gente. Daí ela falou assim, e aí? Eu falei, tô super feliz, tô pulando, dando cambalhota aqui em casa, mas eu não sei se sou eu, doutora. Eu tô, né, apreensivo para ver se não vai chegar nenhuma ligação da CBF dizendo que tá errado. Daí ela falou assim, não, é você mesmo, pode acreditar. Eu vou falar algumas coisinhas para você. A bola é redonda, o campo é verde, a trave é branca e as regras de futebol são as mesmas. O que você apita na categoria de base, você vai ter que apitar no Corinthians e Palmeiras. Então, a gente já está te acompanhando faz um bom tempo e essa oportunidade não fica achando que caiu do céu, não. Sim. Você foi colocado para apitar esse jogo, porque a gente confia no seu potencial e confia no seu trabalho. Então, fique tranquilo. Vai lá e faça o que você vem fazendo. Não queira fazer mais e não deixe de fazer menos, né? Faça o que você vem fazendo em todos os jogos e tem tudo para dar certo. Daí eu terminei de dar cambalhota em casa, pulei de alegria e rezei para chegar ao jogo. E graças a Deus deu tudo certo. Foi um dos jogos mais perfeitos que eu pude atuar, sabe? Foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu na minha vida. Então, a gente recebe a notícia assim meio que no susto, mas já tem que assimilar rápido, já se preparar, né? Saber as equipes que estão jogando, jogadores que vão, né, entrar no campo de jogo, a forma tática de cada equipe, estudar bem para a gente poder fazer um ótimo trabalho. Então, é isso que eu venho sempre fazendo com as minhas escalas. Legal, Tito. É só comunicar o pessoal aí que a gente vai voltar. Vou fazer as perguntas na segunda parte do pessoal aí, do Bernardes, do próprio Dudu, de outras pessoas, tá bom, Dudu? Pode ficar tranquilo que eu vou perguntar. E, Tito, pra gente que jogou como atleta, a gente tem aquela sensação, né? De enquanto não começar o jogo, aquele friozinho na barriga, aquela sensação gostosa. Para você, como árbitro, e até relatando esse jogo aí, sai aquela adrenalina no primeiro apito ou numa primeira falta, numa primeira coisa que acontece já no jogo? A adrenalina da escala até o início do jogo fica a mil. É como um atleta de futebol, né? Tem um jogo importante, a gente fica pensando, onde você vai, né? A família já está comemorando, está ligando para dar boa sorte, tudo. No vestiário, eu tenho a mania de concentrar muito, né? De me preparar demais, psicologicamente, porque eu sei que fisicamente eu tenho um bom físico e consigo, né, fazer um ótimo trabalho, mas a mente que foi o principal, entendeu? Então, aquele friozinho na barriga acontece e é na primeira falta, Arlen. O início do jogo, você apita, mas você tá com aquele frio ainda, né? Mas na hora que você apitou a primeira falta... Eu imaginei isso, que não seria logo quando você apita, mas sim numa primeira falta. Porque daí você já... Como se fosse com a gente, quando jogava o primeiro passo, o primeiro lance legal, um drible, né? Exatamente. Daí você acertou a primeira falta ali, daí parece que você solta toda aquela adrenalina que tá assim e fala assim, agora vamos embora, 90 minutos e vamos fazer o melhor, entendeu? Daí depois do decorrer do jogo vai naturalmente. Vai fluindo. Então, Tito, eu já tá nos segundos, eu vou aqui encerrar e já te chamo na segunda parte, lembrando o pessoal aí que é coisa de 30 segundos, nós estamos de volta. Combinado. Dá tempo de você tomar uma água e ir no banheiro. Beleza, valeu.